Monitoramento e verificação, tá? Monitoramento também tem que estar descrito. E aí, tá, como eu faço monitoramento, como eu faço aplicação, como eu faço ação corretiva. E aí eu trouxe para vocês. Aqui, o quê? Qual monitoramento que eu vou fazer? De higienização. Onde? Na preparação do tempero. Quando? Diariamente. Como? Conforme o procedimento P1, POP1, CQ1. Quem vai fazer? O operador. Registro vai ser no checklist. Então, diariamente eu vou passar lá, ou alguém da qualidade vai passar lá, e vai verificar se está sendo feito, tá? Passe em horários distintos, verifique se confrontem o registro com o que está acontecendo realmente, para não ter nenhum desvio, tá? Vocês pegarem sendo pego desprevenido, tá? Com informações às vezes, porque às vezes o funcionário, gente, ele vai colocar lá, ai, certo é 5, eu vou colocar 5, mas eu não estou fazendo. E aí, a responsabilidade não é do operador, a responsabilidade é do controle de qualidade, da qualidade. Nós estamos aqui conversando. Então, a gente precisa verificar formas de verificar, monitorar que esse registro é fidedigno. Se isso que está sendo registrado é realmente o que está ocorrendo na prática. Então, a gente não se a gente passar todo dia às 4 horas, eles vão botar lá todo dia às 4 horas. Eu vou verificar no dia a dia, eu vou passar lá e vou verificar se ele está colocando 5. Está colocando 5. Depois eu vou lá e verificar se ele preencheu o checklist. Eu vou fazer 2 monitoramentos. O monitoramento para ver se ele está colocando certo ou não está. Não é desconfiando, ele tem a responsabilidade, mas a gente também tem a nossa responsabilidade, a gente tem que garantir. Nosso objetivo, além do controle de qualidade, existe o controle da qualidade, garantia da qualidade e gestão da qualidade. Então, o controle da qualidade ocorre no chão de fábrica, esse controle, essas planilhas. Agora, a garantia da qualidade é a gente garantir que esse controle está correto está bom. Não, para eu ter gestão. Como é que eu vou ter gestão da qualidade se eu não tenho garantia da qualidade que eu estou vendendo? Então, eu preciso ter controle desses o controle da qualidade. Então eu preciso para ter a garantia, eu preciso ter o controle. Então, é assim, eu tenho controle, garantia, depois gestão. Outro exemplo, limpeza da área, armazenamento de matéria-prima, vai olhar mensalmente, conforme o cronograma, conforme como o procedimento, a empresa terceirizada e o registro é pela empresa terceirizada, tá? Vou dar um exemplo, outro exemplo, né, que eu lembrei aqui. Monitoramento da aplicação do controle de pragas, da desinsetização. Eu não faço. Tenha o controle da qualidade. O controle da qualidade vai lá e faz. Coloca lá, pega lá o mapa da isca, faz lá. O controle da qualidade verifica se vai aparecer se essas iscas estão sendo consumidas ou não, também. E depois eu confronto com o da empresa terceirizada. Por quê? Eles me dão porque o controle de pragas não é responsabilidade somente da empresa. Eu estou terceirizando. Então, tanto meu prestador de serviço tem responsabilidade quanto eu. Eu não posso garantir o 4 As, que é o acesso, acessibilidade, alimento e o abrigo. Não posso fornecer. Mas o tratamento deles, químicos, tem que ser eficaz. Não adianta, vai que não está sendo eficaz às vezes o tratamento químico. E aí tá aparecendo, vamos supor, tô fazendo tratamento químico de mosca. Já controlei os 4 As: acesso, abrigo, água, alimento. E aí não tá chegando, não tá sendo eficaz. Eu tô fazendo tratamento químico, eu tô evitando tudo e não tá adiantando. E aí junto com a equipe terceirizada, a gente vai ver: "Opa, vamos colocar umas armadilhas luminosas? Quais são os lugares mais estratégicos?" A gente vai colocar, para verificar se vai diminuir. E aí vai fazer outras formas e vai controlar. Então, para isso, eu preciso ter registro, eu preciso ter incidência,
né, para verificar se está aparecendo ou não. E aí eu preciso ter o controle de qualidade no chão de fábrica e eu preciso ter alguém ali da garantia da qualidade, verificando realmente se está acontecendo, se esses registros de chão de fábrica estão sendo fidedignos, tá. Verificação, tá, como? Através de auditoria de boas práticas, a higienização. Quem vai fazer, quando vai fazer, né, semanalmente, quem vai fazer vai ser o coordenador. O coordenador, semanalmente, ele vai passar e vai fazendo uma auditoria. Limpeza da área, inspeção visual. Quando? Após a realização da limpeza mensal. Quem vai fazer? Quem vai acompanhar? O coordenador de manutenção predial. Vai fazer essa verificação. Ações corretivas. Encontrei o equipamento sujo. O que que eu faço? Chamo a equipe. Gente, vamos realizar. Vai solicitar: "Olha, equipe da qualidade, eu preciso de um treinamento nessa equipe, porque eu peguei ontem essa evidência aqui, equipamento sujo". E aí a gente vai verificar, vai fazer a reciclagem. Ah, voltou a acontecer o mesmo funcionário? Aí vai ter que começar a investigar. Ou vai ver o método, às vezes o método está errado, está muito difícil para o operador, né, às vezes a gente coloca o método que é muito difícil, não consegue chegar, ele não vai conseguir fazer. A gente precisa fazer alguma coisa que é viável. Às vezes também, por isso que é necessário olhar o designer higiênico, né, a gente fala o desenho, né, design higiênico, o desenho, da máquina, desenho higiênico sanitário da máquina, né, porque aí eu vou comprar uma máquina cheia de porca, cheia de canto vivo, cheio de canto, sem estar ondulado, né. E aí eu faço a probabilidade de acúmulo é muito grande, eu dificulto muito a higienização desse equipamento. Então eu preciso também pensar na compra do equipamento, não só na melhor produtividade, mas na questão de higienização, na questão do layout, tá. Então, pegou uma não conformidade, vai pedir para corrigir essa não conformidade, que é a limpeza, vai solicitar o treinamento e vai rever o método do procedimento. "Ah, tá ok, tá tudo ok, o método tá ok, é só essa pessoa". Então, se é essa pessoa, o treinamento desse colaborador. Fez o treinamento, voltou a acontecer? Faz, refaz, às vezes não foi ele não entendeu. Modifica o método de treinamento, né, às vezes a gente falando fica massifo, né, massificante. Vai em loco, mostra para ele. E aí vai analisando e acompanhando esse colaborador. Modelo de instrução de trabalho, tá. Eu gosto de instrumentos visuais, tá, porque a instrução de trabalho é para o funcionário. Por que que é uma instrução de trabalho? É como que faz. É uma receita de bolo, tá, uma ficha técnica do produto. Então, a forma visual, ela vai auxiliar, por quê? A gente dentro de chão de fábrica, a gente tem vários tipos de, graduação, né, ou vários tipos de, escolaridade, né. Então eu tenho do analfabeto ao ensino superior. Só que essa instrução de trabalho é para o operador. Então, eu analiso que 50% do meu chão de fábrica de operador tem um ensino médio, 25 tem o ensino fundamental, 25 só são alfabetizados. Então, eu vou colocar uma instrução de trabalho toda escrita? Se eu colocar uma toda escrita, como é que o operador, que só tem a alfabetização, às vezes só sabe escrever o próprio nome, vai fazer? Ele não vai seguir. Então, quanto mais intuitivo, melhor. Então, demonstre por fotos, porque foto é fácil, ele vai olhar e vai ver como que faz. Não precisa ter nada escrito. Ah, eu vou colocar escrito aqui, eu coloquei um modelo que tem escrito, porque aí vai para os 2, eu atinjo o público do ensino médio, do ensino fundamental e do alfabetizado. E aí fica explícito para todo mundo. Então aí, rapidinho, explicando para vocês. Eu tenho os EPIs, né, que é obrigatório utilizar. Então, o operador sabe que para poder fazer esse produto, ele precisa estar com esses EPIs, tá?
Equipamentos estão, ele vai saber os recursos que ele vai utilizar para poder produzir. Então eu vou usar esses recursos para poder produzir esse produto. E aí eu vou descrever as etapas por foto. Etapa um, você vai separar os ingredientes. Etapa 2, você vai pesar. Na etapa 3, você vai bater por 5 minutos, na velocidade 2. Depois disso, você vai acrescentar o leite e vai bater. Depois disso, você vai untar a forma. Depois você vai colocar a massa do bolo nas formas untadas. Depois você vai levar para o forno. Depois que levar para o forno, vai esperar o tempo, vai colocar no carrinho, vai verificar a temperatura, chegou na temperatura correta para o envasar. Por quê? Se eu envasar o bolo antes, pode dar bolor e levedura, ele pode mofar. Então, preciso controlar essa temperatura para o invase. Tá? Também posso mudar a consistência, posso mudar a textura. Biscoito também é assim, tá? Então, assim, ele tá bem pequenininho aqui para eu poder ler, mas eu lendo, né, as imagens, eu descrevi para você os processos. E é isso que vai acontecer no chão de fábrica. O operador ele vai olhar, é intuitivo. Então, tudo que a gente for colocar no chão de fábrica para o operador precisa ser um intuitivo. Pensem só, eles estão ali numa jornada de trabalho, no ritmo intenso. Se você for colocar algo que ele precisa ler um textão, ele não vai ler, porque ele quer entregar o trabalho dele para ele ir para casa. Quanto mais rápido ele fizer, melhor, porque mais cedo ele sai. Então, quanto mais intuitivo, melhor. Então, esse é um modelo que eu recomendo a utilizar e passo para vocês, tá? Passou demais. Planilhas de controle, né? Falei para vocês sobre o controle de qualidade. E aí, planilhas de controle. Aferição de balança. Por que eu coloquei balança? Porque eu falei de BPCC. Eu achei importante trazer para vocês, porque muitas pessoas não fazem aferição de balança. Muitos locais que eu fui, como consultora, ou também como auditora, eu verificava que muitas pessoas não fazem aferição. E aí eu vou trazer alguns questionamentos para vocês, que vocês vão entender o porquê. Precisa ser feito. A balança ela pode ser um ponto crítico. Tá? Como assim? Trabalho com aditivo, né? O aditivo diz que eu só posso ter 5 gramas. O operador, ele está fazendo 5 gramas lá. A balança, ela está calibrada, tem um certificado e tudo mais. Mas a gente sabe que, às vezes, a periodicidade pode mudar, né? Às vezes, eles colocam um ano, mas vai variar de equipamento para equipamento. Alguns equipamentos duram até algum ano, um ano. Outros equipamentos não. Vai tendo um desvio, porque eles consideram um desvio. Né? Quando você pega um laudo de calibração, tem lá um desvio. E aí, esse desvio aumenta. E aí, ao invés de 5 gramas, vai 6. E aí, esse aditivo ele passa a ser um perigo químico. Porque, vou dar um exemplo, esse aditivo em grande quantidade pode trazer risco cancerígeno. Um exemplo. Então, preciso controlar. Aditivo, ele precisa ser controlado. Controlado de forma rigorosa. Então, tem que ir lá. Existe um conjunto de pesos. E você vai lá verificar. Verificou? Não precisa verificar todas as suas balanças. Mas as balanças vão ser um PCC. Vão ser um ponto crítico. E aí você vai verificar. Opa, aqui já está com variação, aumentou o desvio. Antes, o desvio era 0,1, passou a ser 0,5. Está na hora de eu fazer a calibração de novo. Ou até mesmo para economizar. Porque às vezes a certificação está lá 1 ano, mas às vezes demora 2 anos. E aí eu estou fazendo anualmente desnecessário. E aí eu vou falar, ó, eu vou procurar uma empresa,
né, ou vou falar com a empresa: "Olha, tá durando 2 anos, tô fazendo acompanhamento, a gente consegue mudar a sua o seu certificado?". Mostro os documentos para eles, e aí tudo bem, a gente coloca, a gente modifica, e a gente economiza. Então, a gente faz balança, a gente precisa fazer aferição de termômetros, tá. Não é só: "Ah, calibrei meu termômetro, pronto". Calibrei meu termômetro, pronto. Mas, gente, equipamento de aferição caiu no chão. E aí? Termômetro caiu no chão. Ele pode ter uma variação. E aí eu só vou calibrar ele no outro ano. E aí todos os dados que eu pegar de hoje até, ano que vem, vão estar errados. Por quê? Eu não estou verificando se está certo. E eu preciso do termômetro para verificar pontos críticos de temperatura. E aí o que que acontece? Por conta de uma ausência de controle, eu estou colocando risco para o meu produto, achando que eu estou segura. Esse é o pior. Porque eu não estou verificando, me respaldando num certificado. Às vezes, estou me respaldando e e aí? Ah, mas aí qualquer coisa que aconteceu, eu processo o laboratório. Tá ok. Mas se sair um escândalo, se alguém postar no Instagram, se acontecer alguma coisa, se acontecer um surto alimentar, o que vai aparecer? Chocolate marca X foi encontrado isso, isso e isso, ou vai aparecer: por conta do laboratório a empresa de chocolate X será fechada. Então, a marca, quem fica a responsabilidade é compartilhado. A gente também tem que verificar e auditorar os nossos fornecedores e prestadores de serviço, para verificar se está certo. Porque qualquer coisa que aconteça, a responsabilidade é nossa. É a gente que escolhe. Aí a gente vai processar. Feia, vai processar e aí a empresa mesmo, ó, que vai ser prejudicada. Então a gente precisa também arrumar formas de controlar e monitorar os nossos equipamentos de aferição. Por isso que eu trouxe essas 2 para vocês verificarem, tanto de aferição de balança, quanto de aferição de termômetro e espeto, tá. E aí é a mesma coisa, tá. Porque é um ponto crítico, entra nos nossos pontos críticos, então é importante a gente verificar e fazer essa aferição. Monitoramentos de reservatórios de água, tá. Isso acaba entrando dentro de um POP, tá, no POP de água de abastecimento, se eu não me engano é o 2, se eu não me engano, tá. A gente viu lá na unidade 2, unidade 1, a gente viu na unidade 1, e aí esse monitoramento de reservatório ele entra dentro do POP, tá, como um controle. E aí, controle é o quê? Isso aqui a gente pode ser preenchido tanto por alguém da qualidade, quanto alguém da manutenção capacitado. E quando for fazer a higienização da caixa d'água, vai verificar lá se a vedação está certa, se a tampa está com cadeado, por que a tampa precisa estar com cadeado. Porque se a tampa não tiver cadeado, qualquer pessoa pode abrir, joga ali, ó, food defense. A gente precisa olhar food defense. Eu tenho que me defender de tudo, gente. Precisa ter esse olhar, preciso me defender, eu preciso defender a minha operação. Então, eu vou colocar um cadeado na minha tampa, porque eu evito que qualquer operador chegue lá mal intencionado e coloque qualquer coisa, coloca um veneno, coloca algum pó, sei lá, a gente tem que. A gente está trabalhando com uma cadeia com pessoas. A gente contrata e a gente não conhece, tá? Verificar se a tampa está íntegra, se não tem nenhuma rachadura, se a estrutura do reservatório está íntegra, se não tem rachadura, se não tem buraco, tá? Se a tubulação está íntegra, se tem ausências, né, de insetos, para não ter contaminação, ausências de roedores, espécies de roedores ao redor.
Então sempre olhar ao redor para verificar se eles não estão tendo algum tipo de acesso à água, tá. Se a área ao redor está limpa, se não tem nenhum vazamento, então tudo isso vai ser preenchido. Colocou o não conforme, tem que ter uma ação corretiva. Não conforme a ação corretiva, então a tampa está quebrada, ação corretiva, comprar uma nova tampa. E aí colocou a nova tampa, fez a ação corretiva, modificou lá e foi feito, tá. Ah, tá sem cadeado, vai botar o cadeado e vai colocar não conformidade e vai colocar lá, ação corretiva, foi colocar o cadeado. E aí eu costumo colocar numerações em cadeados. Então, vamos supor, eu tenho um cadeado 1 lá, porque eu sei que se eu colocar o 2 eu perdi o 1. Então eu vou colocar modificado, não conformidade no cadeado. Então descrição. Cadeado número 1 não se encontrava na tampa. Qual foi a ação corretiva? Eu coloquei o cadeado número 2. Aí eu sei também da reincidência desse cadeado, né? Tá sumindo muito cadeado. Por que que tá sumindo muito cadeado? E aí a gente vai analisando também essas não conformidades que vai ocorrendo dentro do nosso processo. Planilha de limpeza. Esse daí entra no POP de higienização, que é o POP 1, tá? E aí a gente vai fazer essa forma aqui é uma forma mais detalhada, se vocês quiserem fazer dessa forma, mas eu trouxe aqui na prática, né, porque a gente falando, falei sobre isso, tem que fazer o controle, como não tem que fazer, mas muitas das vezes vocês nunca tiveram uma experiência. E aí como que é? Aí eu trouxe na prática para vocês verem essas planilhas na prática, né, e também verificarem como que tem que ser feito. Nossa planilha está aí, os pontos de atenção, né, então, pontos de atenção, pode ser por foto, pode ser descrito, o que for melhor. Eu acho melhor por foto, tá, mas pode ser descrito. Eu trouxe a instrução de trabalho com foto, agora eu trouxe uma descrita. E aí vai ter os itens, a frequência, quem é o supervisor e vai marcar ali, certo? Então, vai lá, piso diário, então eu vou passar lá, piso tá limpo? Ah, foi limpo. Ah, foi limpo? Foi limpo. Ah, a planilha, bancada não foi? Não, tá não conforme. Qual foi a ação corretiva? Então todos os as planilhas de controle, ela precisa ter no final essa partezinha aqui, tá, de, não conformidade e ação corretiva, tá. Também precisa ter esse ponto aqui que é muito importante. Mas não nessa forma, mas na forma da gente assinar para verificar quem verificou, quem monitorou e quem verificou. E aí a gente vai colocar ali, teve não conformidade, e qual foi a ação que foi feita para solucionar essa não conformidade. Fluxograma, tá? Como a gente faz um fluxograma? Eh, a gente falou do APPCC que é importante do fluxograma, e aí eu trouxe para vocês um fluxograma, tá, de polpa, tá, de polpa de tomate. E aí, para vocês entenderem. Então, o fluxograma, a gente precisa desenhar todas as etapas, colocar todas as etapas. Então, aí a gente vê que o tomate ele passou pelo recebimento. Assim que ele passou pelo recebimento, pela lavagem, tem um descarte. Eu sei que nessa fase eu tenho geração de resíduo, tá? Então, eu coloco dessa forma porque eu sei que eu vou ter geração de resíduo nessa etapa, tá? Depois eu vou fazer seleção. Nessa seleção eu vou ter geração de resíduo e geração de descarte, porque eu vou tirar os produtos que estão impróprios. Então, nesse momento, eu tenho 2 tipos de controle: o nosso controle de resíduo e o controle de desperdício, tá? Então, eu consigo ter esses 2 controles. Então, eu coloco isso, tá? Não é obrigatório você colocar isso, tá? Num fluxograma, só o fluxograma, mas eu coloco para eu poder saber que nessa etapa vou ter descarte, nessa etapa eu vou ter, impróprio. Em alguns lugares eu também coloco, a questão quando eu vou ter higienização, e higienização alguma higienização química, tá. E depois ele vai passar por lavagem, trituração, os tratamentos, térmicos, vai passar por processos de espolpoamento e refinação, e eu vou ter o quê? Casca e semente saindo, então eu vou ter resíduo,
tá? Depois ele vai para o suco, depois ele vai para a evaporação, que vai para os reservatórios. Esses reservatórios, ele vai ser diferenciados por conta de tipos de produtos que vai ser feito em diferentes, tá? E aí, depois vai passar pela pasteurização para ser uma etapa para eliminar micro-organismos, tá? Depois disso, ele vai passar pelo resfriamento, depois ele vai por invase. E aí ele vai acontecer isso nas outras etapas. Então, aí, no caso, a pasteurização, ele é um PCC. O resfriamento também, tá? Cronograma de análise é importante, tá? Lembra que eu falei lá sobre o recurso financeiro? Então, é importante eu fazer um cronograma de análise, tá? Para eu poder saber qual é, quais são as quantidades de amostras que eu vou enviar para o laboratório, eu vou fazer dentro do laboratório? Quais são os tipos de análises que eu vou fazer? Vou fazer análise microbiológica, eu vou fazer análise de acordo com a portaria, eu vou fazer swab de mão, vou fazer swab de superfície para validar uma higienização. Ah, o maquinário, a pessoa fez uma higienização, eu vou fazer um swab para verificar se essa higienização está sendo realmente eficaz. E aí eu vou verificar, eu vou fazer de quanto em quanto tempo? Uma vez ao ano, 2 vezes ao ano? E nisso daí eu consigo fazer uma análise, financeira. Quanto que a empresa vai desembolsar para ter esse controle e entrar no orçamento da qualidade. Análises críticas, né, então eu trouxe aqui que é importante, eh, os pontos críticos de você fazer esses registros de resultado, né, então vamos supor, fiz o swab, né, fiz o swab, coletei esse swab, né, então vamos lá, coletei o swab na mão do colaborador, né, o número do laudo, quando chegou, e deu o E. coli, foi uma não conformidade. Qual foi a ação corretiva? Na mão do colaborador, quer dizer que ele possa estar indo no banheiro e não lavando as mãos. Então, a ação corretiva vai ser conversar com esse colaborador e reforçar os treinamentos, tanto de boas práticas como em loco de lavagem de mãos. E acompanhar. E aí eu não vou fazer talvez mais tão espaçado quanto o cronograma. Aí eu vou fazer talvez no mês seguinte, para verificar se foi eficaz esse treinamento ou não. Então a gente sempre tem que fazer validações e verificações do que a gente fez, teve resultado ou não. E aí, para quem não conhece, né, a gente tem um swab de ATP. O que seria, né? Porque muitas das vezes vocês estão vendo eu falar swab, swab, swab. Eu falo, meu Deus do céu, o que é swab? Eu nunca tive essa experiência. E aí, a gente tem dois tipos, né? O swab de ATP, ele serve para ver resíduo orgânico. Então, ele é bom para quê? Para alergênico, tá? E também para ver validação de higiene. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma linha que só roda camarão, tá? E aí eu quero deu um BO grande e eu preciso utilizar essa linha do camarão. E aí eu vou lá, passo esse swab, né, e passo isso daí e boto nessa máquina. Ela dá o resultado na hora. E ele vai apontar para mim. Se ele dá acima de um número, ele vai falar que tem material orgânico. Então quer dizer o quê? Se eu passar qualquer produto ali, vai ter contaminação cruzada. Eu vou ter contaminação cruzada e no meu rótulo ele vai ter que vir camarão. Então eu não consigo validar, eu não consigo liberar essa linha. No processo de higienização, o que seria? Eu fiz o meu processo de higienização, passei o suave, fiz o suave, coloquei lá. Se aparentou ter um número acima do que é o recomendado, que ele fica vermelho. Quer dizer o quê? Que essa higienização não foi eficaz, porque eu ainda tenho material orgânico. Então, o suave ATP ele vai ver matéria orgânica. Então, se ele apontar, quer dizer que tem matéria orgânica. E se tem matéria orgânica, quer dizer que a higienização não foi correta. Porque aí lembra que eu disse para vocês lá da higienização, na unidade 2, que quando eu passo o sanitizante com matéria orgânica, o sanitizante ele vai reagir com a matéria orgânica, e essa matéria orgânica vai lá, vai ficar, que ele vai reagir, e o micro-organismo patogênico vai ficar lá, ó, quietinho. E aí eu vou colocar risco. Então eu tenho que fazer meu processo de higienização.
e aí refazer, analisar, refazer o POP, fazer a validação. Então, assim, o recomendado é: fez o POP, valida esse POP, o recomendado. Às vezes sai cara, essa máquina é cara, a gente consegue fazer swab por fora. Não sei como é que é, aonde cada um mora, mas a gente consegue fazer por fora. Então a gente fez um POP, vamos validar se esse POP de higienização está correto. Não precisa validar todos, eu tenho 20 POPs. Vou validar 20, o custo vai ser muito alto. Mas aí eu vou validar 2, vou validar um, daqui a 2 meses eu valido outro, vou validando outro. Aí eu vou validando meus processos de higienização. Então quer dizer o quê? Que se porventura, em alguma das minhas análises, eu pegar alguma variação, quer dizer que o funcionário não seguiu aquele processo. O processo, ele foi validado. Esse processo garante a qualidade, garante a segurança dos alimentos. Então, se ele não foi seguido, está dando, quer dizer que ele não foi feito de uma forma eficiente e eficaz, tá? Já o swab teste, ele é mais feito para superfície ou umidade ou ambiente, tá? Que é o quê? A gente pega esse swab que foi muito usado na época da pandemia, lembra do nariz? Então, a gente faz o swab de mão, então pega e passa na mão do funcionário, pega, delimita ou passa na superfície, como está passando ali, e coloca dentro. E depois passa numa placa Tetris. Ou a gente pode pegar essa placa, tá? Quando a gente quer ver a qualidade do ar, a gente coloca essa placa no ambiente e deixa por um tempo. E depois retira e guarda. E vai verificar os crescimentos, né? Vai colocar uma estufa, o laboratório vai colocar a estufa, vai seguir os processos para identificar principalmente bactérias mesófilas e também bolores e leveduras, que para ver a qualidade do ar é mais isso, né? Porque são indicadores sanitários. E aí vai dar o resultado. Então, a placa Tetris é mais para a gente ver a qualidade do ar. Já o swab na mão, na superfície, é para verificar já como que está realmente questão de micro-organismos, tá? O ATP vê matéria orgânica, o swab teste já vê questão mesmo de micro-organismos, bolores e leveduras, bactérias mesófilas, tá? Só para vocês entenderem a diferença de um do outro. Por quê? Já teve pessoas que compraram o ATP achando que vai falar sobre micro-organismos e não fala. ATP ele vai mostrar que tem material orgânico. Então quer dizer o quê? Se eu tenho material orgânico, eu tenho substrato para multiplicação de micro-organismos, porque eu tenho nutrientes ali. Então, consequentemente, se eu tenho nutrientes, eu posso ter micro-organismos, tá? Então é tipo uma barreira. Eu quebrei a barreira. Tá? Existem vários tipos de barreiras do micro-organismos, e isso acredito que vocês já tenham esse conhecimento ou vão ter ao longo do curso, que existem várias barreiras para a gente evitar a multiplicação do micro-organismos. E, né, a questão do tempo, temperatura e a questão da higienização é um deles. E aí eu estou quebrando, estou deixando ali substrato nutriente para a multiplicação de micro-organismos. Então, o ATP ele vai falar sobre resíduo orgânico. O swab teste vai falar sobre multiplicação microbiológica. Zoneamento por cores. Isso aqui é muito interessante, gente, muito interessante e importante, tá? O que seria zoneamento por cores? Zoneamento por cores vai ajudar a evitar a contaminação cruzada. Por quê? Quando a gente trabalha numa operação, tá faltando uma espátula, o funcionário sai da célula dele, né, sai da célula ali da seleção do tomate, e ele vai lá para a célula, né, da invasadora, pedir uma espátula. "Me vê aí a tua espátula, tô precisando". Aí ele vai lá, né, mexe no cru, depois devolve a espátula. Fala que faz a higienização, não faz correta, a gente não verificou essa validação de higienização. E aí depois da pasteurização, depois do resfriamento rápido, a pessoa vai lá e usa a espátula, contaminou o produto. Passou e contaminou. Então, o zoneamento ele serve para você fazer o quê? Você evitar a contaminação cruzada, evitar que o funcionário pegue de um setor para o outro sem um consentimento da supervisão. Por quê? Se o cara do tomate do azul vai lá
na envasadora do vermelho e pega o utensílio, você vai ver o utensílio vermelho no azul. Vai te chamar a atenção. Fala: "Opa, você tá com o utensílio errado". Tá entendendo? Então, o zoneamento por cor é uma forma visual para facilitar visualmente, melhorar visualmente o nosso controle, porque a gente consegue olhar, enxergar e fazer uma ação corretiva. E a gente evita contaminação cruzada. E por quê? Cada etapa a gente tem um microorganismo alvo. Porque quando a gente fala de segurança dos alimentos, a gente fala de microbiologia pura. Pura, pura. A gente fala também de outros tipos de perigos, mas o nosso olhar é muito mais crítico em microbiologia. Quando a gente fala de PCC, é microbiologia. Então, cada etapa, cada tipo de um microorganismo, né? Eu estou pegando um produto in natura, um microorganismo. Eu estou falando de um processo, é um outro. Estou falando de uma mistura de um produto com outro, é outro microorganismo, porque eu estou misturando um microorganismo. Vou dar um exemplo da carne, que pode ser uma E. coli, com a farinha, que pode ser um Bacillus cereus. Então, a parte vermelha ali, que é a parte quase final, é a parte quase final do processo, eu tô falando ali já de 2 micro-organismos. Na etapa então, assim, cada etapa vai ter micro-organismos alvos diferentes, ou iguais, tá. E só para vocês entenderem o fluxo, recebe no azul, depois vai para o laranja, depois do laranja ele vai para o amarelo, depois do amarelo vai para o vermelho, depois do vermelho para o roxo e depois do roxo o o verde. Aí são 2 pontos, tá. O amarelo é banheiro, tá. Então imagina, eu tenho um rodo que usa no banheiro, o manipulador quer puxar água lá do invase, ele pega o rodo do banheiro. Se não tem um identificado, eu estou trazendo risco, risco para a minha operação. Então, por cor fica mais fácil. A cor do banheiro é amarela. Então, viu o amarelo, opa, o que que você tá pegando? Negócio do banheiro. A galera me, pelo amor de Deus, devolve isso, meu filho. É, brincadeiras à parte. O que é do laboratório? Do laboratório é roxo, o que que é da expedição é verde. Então, assim, fica mais fácil a gente fazer o controle do nosso PCC, tá? Por zoneamento de cor. E aí a gente não precisa só necessariamente, gente, ser utensílio, tá? Tá vendo? A gente consegue fazer equipamentos com cores, tá? A gente consegue fazer chão com cores. A gente consegue fazer esteiras com cores para facilitar, tá? Para nos nortear. E aí a gente vê, né, os utensílios, que pode ser baldes, pás, mops de limpeza. Então a gente especificar por cores, a gente tem uma diversidade de cores muito grandes. Hoje já isso é muito implementado dentro da indústria, então é fácil de achar. Então, aproveitem isso para evitar esses tipos de contaminação, né, levar bactérias que estão presentes em um local para outro local. Às vezes, você está levando, vamos supor, no invase estou tendo contaminação de E. coli, coli de gastrointestinal. Porque às vezes a gente está ali se matando achando que está vindo da matéria-prima, na verdade é o funcionário que está pegando o utensílio do banheiro. A gente precisa, verificar formas de facilitar a identificação rápida, tá? A gente consegue ter que de forma rápida e por cor é muito rápido, a gente viu a cor já dá um alerta. E é isso, gente. Muito obrigada por permanecerem comigo até o final desse módulo. Não deixem de me seguir nas redes sociais, né? Meu Instagram, NutriViviane, meu LinkedIn, NutriViviane.